Queria saber se você sente que o Fluminense está cada vez mais confiante. A cada temporada que passa, o Fluminense parece mais confortável em jogar competições internacionais como a própria Libertadores. Para o Germancano, ano passado a gente conversou com você algumas vezes muito sobre a questão da seleção argentina. Você falou que não teria sido um problema não ter sido convocado e não ter sido lembrado por eles. Acho que agora eles não vão te esquecer tão cedo, né? No, la verdad que yo no tengo ese control. Realmente lo que puedo hacer es lo mejor por Fluminense. La verdad que poder llegar a la selección es muy difícil porque bueno, todo el mundo sabe que tiene un proceso junto, trabajando 3, 4 años continuos. Entonces, nada, es muy difícil. Por más que haya hecho 3 goles a River, creo que no depende de mí. Boa noite. Em relação ao Fluminense estar melhorando nesses anos e tendo confiança, mas não é para disputar só competições internacionais. Está melhorando como um todo. 2019 eu tive aqui, então vai fazer agora 4 anos. E o time e o clube foi melhorando a instituição, foi melhorando a equipe, conseguindo trazer mais jogadores, mais gente querendo jogar no Fluminense. Então é um trabalho conjunto. Acho que o Mário, o senhor Paulo Angione, o Mário, o presidente, diretoria, assim, está de parabéns pelo que eles estão tentando implementar no clube, que é sempre uma questão de ir melhorando, fazer cada vez mais, mesmo com menos dinheiro. Então é uma sequência lógica e natural de quem trabalha muito. E eu acho que é um trabalho coletivo, cada vez mais coletivo, cada vez com mais mãos. E nesse sentido, acho que o Fluminense tem muito a crescer ainda. Boa noite, Diniz. Pedro Ribeiro, do Saudações Tricolores. Durante o primeiro tempo foi uma partida muito truncada, com muitas faltas. E você acabou sentindo um pouco essa pegada de muitas faltas durante o primeiro tempo. Mas no segundo tempo voltou muito melhor e com muito mais impondo o estilo de jogo e conseguindo sair com os gols. Como é que você poderia falar, como é que você conversa no vestiário para mudar isso também e fazer o time sair com essa vitória? No intervalo o time não estava jogando mal no primeiro tempo, o jogo foi muito truncado, como você disse, mas não por conta uma coisa aleatória. Tanto eu acho que o River fez muita falta, né? E o juiz também não fazia o jogo andar. Mas a gente podia jogar um pouco mais dentro das nossas características, que foi o que a gente fez no segundo tempo, com mais aproximação dos dois lados, principalmente do lado direito, que é uma coisa muito forte do nosso time. A gente ganhou de um grande rival, um time extremamente bem treinado, com ótimos jogadores, e a gente tem que desfrutar desse momento, mas saber que a gente venceu uma equipe enorme e muito bem treinada. Boa noite, Leonardo, por Esporte. Diniz, até que ponto a importância dessa vitória traz para o Fluminense da Libertadores da América, já que você acabou de dizer que foi um grande feito? E, Cano, queria que você falasse um pouco da dupla com o John Arias, né? Hoje vocês definiram o jogo. A vitória em relação à Libertadores é uma vitória extremamente importante, como foram as outras duas. E a gente tem que saber desfrutar, que a gente jogou muito bem hoje, principalmente o segundo tempo, né? A gente não jogou mal o primeiro tempo, a gente soube competir em alto nível, o jogo estava muito truncado. E eu acho que no segundo tempo a gente conseguiu destravar o jogo e jogou muito dentro das nossas características. Uma combinação, uma marcação muito forte, muito solidária, e um jeito também muito solidário de jogar, com muita intensidade, troca de passe rápida, que é uma marca muito forte do nosso time. Fernando, buenas noches. Hernán Santarciero para Sintonía Monumental. No, después le voy a preguntar a Germán, no sé si entiende español. Falta la pregunta de él con el entendimiento con John Arias. Perdón. Bueno, la verdad que muy bien. Con John cada día nos entendemos mejor. Tenemos una gran amistad, no solo con él, sino con todo el equipo. Realmente es un equipo muy humilde, muy simple y que trabaja. Entonces creo que lo que realmente hacemos dentro de la cancha, todo es mucho más fácil. Así que tenemos un buen entendimiento y creo que encontré en él mucha conexión dentro y fuera, así que para mí es muy importante cada vez que me toca jugar con él, porque bueno, ya sabe dónde estoy parado, ya sabe mis movimientos, entonces creo que eso es muy importante para cada partido. Ahora sí, Fernando, buenas noches. Hernán Santarciero para Sintonía Monumental. ¿Se esperaba este partido
esperaba que sea tan fácil para Fluminense poder ganarle a River, y también cómo lo veía en la previa a este River. A Martín de Michelis le pregunté el viernes en Tucumán, en el partido frente a Atlético, cómo él veía a Fluminense, y me dijo que se iban a enfrentar el mejor equipo de Brasil con el mejor equipo de Argentina. Bueno, ¿cómo veía usted en la previa a River? Eu não achei um jogo fácil de jeito nenhum. Acho que a expulsão ela foi muito determinante depois para o desenrolar. A gente estava melhor que o River. O primeiro tempo foi um jogo mais equilibrado. E no segundo tempo, enquanto teve 10 contra 10, a gente fez o segundo gol e estava jogando melhor. Depois que teve a expulsão, eles tentaram marcar ainda em bloco mais alto e a gente conseguiu achar mais espaço. Aí o jogo a gente conseguiu achar mais espaço para poder fazer os outros gols. Mas enquanto teve 10 contra 10, eu achei, embora a gente estivesse jogando melhor, eu achei que o jogo foi um jogo difícil. E jogar com um a menos, precisando empatar, acabou dificultando também o processo do River de poder equilibrar o jogo. Acho que a expulsão foi muito determinante para o desenrolar depois do segundo gol. Gracias. Y para Germán, tengo la información de que en el único club que jugarías en Argentina sería en River. Decime si estoy equivocado o no. Y después también me gustaría saber cuál es el valor de tu pase, porque uno no está acostumbrado hoy por hoy a ver jugadores que tienen mayor cantidad de goles que partidos jugados. No, la verdad que eso yo no dije. Soy hincha de Lanús. Hice todas mis divisiones menores en Lanús, y Lanús para mí es mi casa. Volver a Argentina no está en mis planes. Estoy muy feliz y muy contento acá en Fluminense. Realmente formamos una familia. En tanto a mi familia también está muy feliz aquí en Río. Ya hace 3 años que estamos aquí, así que estamos disfrutando mucho este presente que me toca atravesar. Y la verdad que cada día me supero a muchísimas cosas, así que espero seguir de esa misma manera y aportando siempre para el equipo. Silene, boa noite, Silene do canal Flu News. Diniz, parabéns pela vitória, classificado. Eu queria que você falasse um pouco sobre a arbitragem e o que o Felipe Melo foi falar com você logo depois da expulsão. Ele pediu para sair por conta do cartão? Não, obrigado pelos parabéns. O Felipe Melo, a primeira pergunta qual que é? Só do pergunta do Felipe Melo? Não, o Felipe Melo, depois, assim que saiu o cartão vermelho, a gente já estava um pouco preocupado com o Felipe Melo antes de sair o cartão vermelho para o jogador do River. Assim que saiu, a gente já tinha um entendimento de poder preservá-lo, e ele também, dentro do campo, tinha esse entendimento. Então ele casou as duas coisas. A gente tinha a intenção já de preservá-lo, de a gente tomar cuidado para não ter jogador expulso, e foi por isso que a gente tirou ele mesmo, por causa do cartão amarelo e a preocupação dele tomar o segundo amarelo e ser expulso. Boa noite, Diniz, Bruno Castanho, Web Sport TV. Cada dia, né, que a gente vê esse Fluminense jogar, a gente vê uma evolução tática, técnica, física e mental desse Fluminense. Quero saber de você como manter, ou se ainda vai evoluir, pode evoluir ainda mais, né, todas essas valências do Fluminense. E se você puder comentar rapidinho, hoje teve sorteio da Copa do Brasil, teremos um grande Fla-Flu pela frente, se você puder fazer um breve comentário. Obrigado. Então, em relação ao Fluminense, a gente no futebol tem muita coisa para melhorar. O jogo hoje, o futebol não são só flores. A gente teve um jogo no sábado que a gente perdeu, a gente misturou o time, mas perdeu. Foi uma derrota dura pra gente. Hoje nós ganhamos. Sábado não era o fim, hoje também não é o fim. Hoje não é o melhor time do mundo, não era o pior, não é o melhor. O que a gente tem que fazer é trabalhar muito. Esse time é um time que depende de muito trabalho. Trabalho de todo dia, e na hora que vai jogar tem que trabalhar. A gente depende muito de correr para marcar, de ser um time muito solidário para marcar e para jogar. Quando a gente não joga assim, a gente não tem muita chance. Então os jogadores estão entendendo que a gente precisa trabalhar juntos, que a gente precisa correr juntos, que a gente precisa se dedicar, desde o Cano até o Fábio, para poder marcar, e depois para jogar, desde o Fábio até o Cano. Então acho que é um mantra que o time entende cada vez melhor, e respeitar todos os adversários. Em relação ao Fla-Flu, eu acho que é um grande clássico do futebol brasileiro. Esse foi o sorteio. Quando chegar a hora, a gente vai saber preparar para o Flamengo. Mas agora é hora de pensar no nosso próximo jogo, que é um outro clássico muito importante e difícil, que é contra o Vasco.
Diniz, boa noite aqui, David Sharp, no Antenados na Jogada, boa noite, Cano. Além de parabenizar, eu queria agradecer vocês, né, porque é, acima de tudo, um presente para quem ama futebol, o que aconteceu hoje aqui no Maracanã, inclusive com a simbiose com a torcida. Eu queria saber do Diniz em relação a essa obsessão da torcida pela Libertadores, porque isso é fato, desde que o Mário foi reeleito, a torcida grita, esse ano precisamos ganhar a Libertadores, em relação aos outros campeonatos, porque é muito difícil, a gente sabe também que é muito difícil disputar 3 competições, né? Os times que disputam as 3 competições para ganhar sempre têm dificuldades. E o Cano queria também que ele projetasse o Fla-Flu, mais um Fla-Flu, que você é o principal carrasco do Flamengo, né? Bom, a verdade é que sempre é bom poder jogar contra o Flamengo. A gente vai preparar esse jogo muito bem, mas como o Fernando falou, temos outro jogo para jogar, então no momento certo vamos a preparar esse jogo para dar o melhor dentro do campo e poder passar de fase. Então, em relação à obsessão da torcida pela Libertadores, isso é uma coisa que é muito visível. Todo mundo quer ganhar a Libertadores, não é só o Fluminense, as outras equipes também querem. E a gente tem 3 competições. A intenção não é abrir mão das competições, é saber jogar as competições. O planejamento, eu acabo vendo muito pouca coisa da internet, mas assim, no entendimento acho que a gente fez certo. O jogo para preservar não era o Paysandu, porque era um jogo que a gente teria mais controle. Jogar nas condições que a gente jogaria em Fortaleza, 4h30 da tarde, o campo sempre duro, o campo sempre ruim, com o adversário muito físico. Teriam jogadores que se jogasse lá não ia ter o mesmo rendimento que teve hoje, provavelmente. Em algumas situações, eu não sou um cara que gosto muito de poupar, vocês sabem disso. Mas acho que a estratégia para chegar nesse jogo do River, ela foi muito bem executada. E lá em Fortaleza, voltando um pouco no jogo do Fortaleza, eu acho que a gente tinha que ter jogado muito melhor, independente dos jogadores que entraram. Então, assim, foi um jeito de jogar que a gente facilitou muito. E hoje, a gente voltou a jogar dentro de um padrão que a gente gosta, com todo mundo muito ativo, muito participativo, sabendo se proteger muito bem. E aproveitar, né? Hoje, aquela vez você perguntou, hoje não souberam aproveitar o Felipe Melo de novo, né? Nem o Marcelo, né? Hoje não souberam, né? Você vê como é que é, né? O futebol, né? A gente tem que ter um pouco de paciência, não querer assassinar as pessoas antes da hora, né? Mas assim, não é como você fez aquele dia, né? Estou aproveitando para reforçar num momento como esse. A gente tem que ter muito cuidado. Os jogadores são pessoas que merecem assim, muito respeito e ter calma. Porque assim, não existe jogador ruim jogando no Fluminense, nem no River, nem no Palmeiras, nem no São Paulo. Então a gente tem que tomar cuidado pra gente, porque se fosse outra situação, dependendo da diretoria, dependendo do treinador, era um jogador que não podia estar aí hoje, fazendo mais um grande jogo como ele fez. Tá? Diniz, boa noite. Gustavo Garcia, GE. Globo. Parabéns pela vitória, pela grande atuação. Eu queria que você falasse, Diniz, para esse torcedor que foi para casa hoje, descendo as rampas do Maracanã, gritando que o Fluminense será campeão. Como controlar a ansiedade desse torcedor, a expectativa? E queria que você também deixasse um recado para eles. Não tem recado. O torcedor ele tem que fazer o que ele faz. A gente tem que trabalhar. O torcedor é para torcer, para poder apoiar, para poder vibrar, elogiar e criticar, às vezes criticar excessivamente. Esse é o torcedor. A gente vai fazer, da minha parte, da parte do Cano e dos jogadores, pode ter certeza que a gente vai fazer tudo o que for possível para entregar as maiores alegrias para o torcedor. Então, assim, esse é o que o torcedor pode celebrar. O torcedor é para fazer o que eles fizeram. E a gente para manter o pé no chão e trabalhar muito. Trabalhar. Cada um tem que fazer o seu papel. A torcida é para torcer e a gente é para trabalhar e para poder entregar as coisas que o torcedor deseja. Cano, na década de 80 o Fluminense tinha uma dupla, né, que ficou muito consagrada aqui no clube, que era o Washington e o Assis, né, conhecido como Casal 20. Você tem conhecimento dessa dupla e você hoje pode eleger aí o Fluminense, o que você vem fazendo com áreas como o Casal 21 do Fluminense? Não conheço, mas a gente está preparada para fazer história. Cada dia a gente vai em busca de mais coisas, sempre com os pés no chão. E depois de fechar minha carreira,
a gente vai ver tudo o que aconteceu aqui no Maracanã, poder deixar um legado muito grande aqui em Fluminense. Realmente a gente está criando uma coisa boa para todos nós, para nossos torcedores. Então, eu acho que é poder desfrutar, poder deixar tudo dentro do campo e depois, mais na frente, quando a carreira acabe, poder olhar para trás e saber todo o que eu fiz para Fluminense e deixar meu legado aqui vai ser muito bom. Boa noite, Diniz, Maicon Ribas, Cariocado, parabéns pela vitória, uma vitória maravilhosa na competição, muito difícil. Muitas pessoas vão perguntar só a parte boa da partida. Eu gostaria que você destacasse o que você não gostou nessa partida. Até porque foi 5-1, então o torcedor saiu daqui muito feliz, mas poucas pessoas vão reparar também a parte negativa da partida. Então, o que você não gostou nessa partida que você pretende consertar para a próxima? Das coisas importantes, eu gostei de tudo. As coisas importantes para mim é o time ser solidário, o time ter gana, ter fome, ter coragem para fazer as coisas. Isso não faltou em nenhum momento. Então, a equipe está de parabéns, porque as coisas importantes a gente não deixou faltar hoje. Diferente do sábado. E tem ajuste tático para fazer? Tem. A gente errou coisas, a gente tomou um gol porque a gente errou. Eles tiveram algumas bolas no começo do jogo, principalmente de bola parada, tiveram algumas chances que a gente pode melhorar. A origem do primeiro gol, a gente subiu uma marcação fora de tempo, entrou uma bola que originou a falta, que depois foi escanteio. Então o futebol sempre tem muita coisa, graças a Deus tem muita coisa para corrigir, para melhorar. A gente vai saber melhorar. Mas das coisas importantes, hoje tenho só elogios para o time. O time foi um time maduro, um time muito vibrante, um time que foi equilibrado, a gente não teve jogador expulso. Até o cartão amarelo do Felipe Melo achei totalmente despropositado, não achei nada daquilo para cartão amarelo. Então foi um time que soube jogar a partida e eu tenho mais que hoje dar parabéns do que fazer críticas aqui. Boa noite, Fernando. Parabéns pela vitória, pela grande atuação. Queria fazer uma pergunta sobre um jogador que foi muito bem hoje, o John Arias, que para mim hoje foi a personificação de tudo que você prega no futebol. Ele no primeiro tempo ele teve uma infelicidade, foi mal no lance do gol. Depois ele se recuperou, fez uma grande partida, terminou com 2 gols, ele já não balançava as redes há um mês praticamente. Então eu queria que você falasse um pouco dele e um pouco desse processo dos jogadores conseguirem virar a página mesmo dentro de uma partida que nem sempre é muito fácil, principalmente num jogo tão grande como esse. Então, falar do Arias assim, é até bom, que nunca chega me perguntando. Me perguntam muito do Cano. Porra, o Cano me pergunta o Cano. E aí mas o Arias acho que é a primeira vez. O Arias, ele é um jogador de um potencial incrível, ninguém sabe qual que é. Ele está subindo, ele tá longe do platô dele ainda. Ele é um cara que tem muita coisa ainda para evoluir, por incrível que pareça. Ele é um jogador muito forte, um jogador muito técnico e um jogador muito talentoso. Talento assim de fazer coisas que não são coisas treináveis. Ele tem um jeito muito particular de jogar. Então ele é um cara que tem um caminho brilhante pela frente. E hoje acho mesmo que ele foi a personificação, não só ele como time, porque aquele erro do Arias é um erro que para mim que eu admito, que eu não censuro. Ele estava lá tentando ajudar a defesa, protegeu a bola, o De La Cruz conseguiu dar um toque na bola e ele não abaixou a cabeça, ninguém fez censura nenhuma, acho que até o torcedor entendeu, e o time, todos os jogadores, colocou ele para cima, então ele se sentiu abraçado. Mais do que o John Arias naquele lance, foi um lance do que a cara do time. É um time que não se abateu com o gol, a gente foi pro vestiário, batemos palma pro Arias, falou, vamos lá, vamos para cima, que você é bom, e ele também estava se sentindo bem, e deu no que deu no segundo tempo.